Ribeirão Preto perdeu mais uma voz que fez história na comunicação. Famoso na extinta rádio PRA7, Porto Alegre morreu aos 84 anos. E durante esta tarde, familiares e amigos disseram o último adeus ao comunicador que mudou o rádio na cidade. Pela primeira vez, a voz empolgante calou. O gaúcho de timbre forte nasceu Pedro Evaristo Schiavon para morrer Porto Alegre. Ontem à noite, o supercomunicador perdeu para as consequências do diabetes. Aos 84 anos, silenciou para fazer gritar a saudade dos que ficaram. Nós tivemos por 2 vezes nos últimos 12 meses com ele internado. A primeira vez em decorrência do diabetes e a segunda foi uma pneumonia que ele teve. Passou, curou-se, veio para casa, estava bem. Aí o peso da idade cobra, né? O tempo todo, amigos e familiares foram ao velório. Todos em busca do último adeus, do último olhar. Todos em busca de aproveitar ao menos mais um pouco a companhia daquele que já é saudoso. Ele era simplesmente fantástico. Ele gostava sempre de reunir todo mundo à mesa, de contar as histórias dele, de contar o tanto que era bom, a época que ele trabalhava no rádio, o contato que ele tinha. Ele passava isso pra gente de uma forma bem gostosa. Um contador de histórias que soube escrever com intenso carinho as páginas da própria vida. De Araraquara, ele veio a Ribeirão Preto para se tornar um campeão de audiência na extinta rádio PRA7, atual Clube AM. Ele foi o pioneiro no Brasil, ninguém nunca desmentiu, de usar o telefone para rádio. Hoje até que é muito comum. Na época dele, 1955, 1956, era uma inovação e tanto. Fez um rádio dos anos 50, 60, rádio que marcou a geração. Então a PRA7 daquele tempo marcou a geração dela e veio aqui para a Clube, né? Ao longo da trajetória histórica, marcada por momentos importantes e registrada em fotos capazes de nos remeter ao passado, o filho da cidade colecionou amigos. Deixou um rastro de simpatia e de competência que aos poucos é revelado. Ele viveu na época de ouro do rádio de Ribeirão Preto, década de 60, de 70, por que não dizer o começo de 80, e ele era uma pessoa única no rádio, era uma enciclopédia musical. Vai ser sempre um ícone na nossa lembrança e é uma pessoa que a gente tem o maior carinho, o maior amor do mundo. Ele era apresentador de programa, ele era uma pessoa indicada para fazer qualquer tipo de comentário, chegou a trabalhar na área esportiva. Ele fazia programa de auditório, apresentação de programa de auditório. Então, era um radialista completo. Além de excelente comunicador, Porto Alegre fez legado, amou a arte e viveu a vida. Nos microfones levou entusiasmo, esperança e informação. Foi o filho adotado pela cidade e um dos pais da comunicação em Ribeirão. Porto Alegre no tempo dos anos dourados, quando eu começava a fazer vestibular para sair da adolescência e entrar na juventude. Era exatamente os anos dourados. Eram os anos dourados pela importância que os anos tiveram. O Brasil iniciava uma nova fase que era praticamente o contraponto de hoje. Porto Alegre deu a voz para ganhar os corações. Foi um ícone? Agregou. Venceu o tempo para se elevar à categoria dos imortais. Já deixou saudades. Porto Alegre era uma pessoa espetacular e um profissional exemplar. Extremamente culto, extremamente educado, uma pessoa que com certeza vai fazer falta no rádio de Ribeirão Preto e no rádio do Brasil. Em 2014, quando a história da Clube foi exposta em um shopping da cidade, Porto Alegre foi um dos entrevistados. Na ocasião, Pedro Evaristo Schiavon lembrou saudoso dos seus tempos de rádio. Hoje, ele próprio é motivo de saudade. Todas as companhias telefônicas municipais não tinham estrutura para aguentar um tranco que era feito em crossbar. Crossbar só existia em Madrid. Então, saiu uma lei do governo federal proibindo o uso de telefone. É brincadeira, mexi com o governo federal. Já no fim da tarde, o corpo foi sepultado no cemitério Bom Pastor. Foi o último ato daquele que em vida nos brindou com passagens maravilhosas, filhas de sua genialidade. E nos momentos derradeiros ele chamou inclusive a mãe dele. Sim, eu acho que a mãe dele estava chamando ele para vir buscá-la. Ele falava, mamãe, mamãe. Porto Alegre nasceu para fazer as pessoas sorrirem e hoje, infelizmente, foi embora para nos fazer chorar. Deixou o rádio órfão? Porto Alegre, uma das lendas do rádio, deixou 3 filhos e 6 netos.
Davi Florim para o Jornal da Clube.